Vamos ler a Bíblia então? Números capítulo 5, hoje, vai trazer para nós o assunto a pureza no acampamento e depois vai tratar da mulher suspeita de adultério, né? Quando um homem desconfiasse que a esposa dele tinha adulterado, então aqui vai trazer da parte de Deus o que se deveria ser feito com esta mulher. Diz assim, número 5, disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do acampamento todo leproso, todo aquele que padece fluxo e todo imundo por causa do contato com algum morto. Seja homens ou mulheres, os lançareis fora do acampamento, para que não o contamine no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: se um homem ou uma mulher cometer algum pecado que prejudique o próximo, sendo assim infiel ao mandamento do Senhor, essa pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometeu e fará plena restituição àquele a quem prejudicou, acrescentando a quinta parte do seu valor. Se, porém, essa pessoa não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, a restituição pertencerá ao Senhor e será dada ao sacerdote, além do carneiro da expiação com que se fizer expiação pelo culpado. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste. As coisas que alguém consagra lhe pertencem, mas aquilo que der ao sacerdote será do sacerdote. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que outro homem se tenha deitado com ela, sem o conhecimento do seu marido, e o fato for oculto aos olhos do próprio marido, por ela se ter contaminado em segredo e não haver quem deponha contra ela, por não ter sido surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher, tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes e de sua mulher tiver ciúmes, mesmo que ela não se tenha contaminado, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela. A 10ª parte de um efa de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem porá incenso, porque é a oferta de cereais de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. O sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. Em seguida, pegará a água santa num vaso de barro e, tendo tomado do pó que houver no chão do tabernáculo, o espargirá na água e apresentará a mulher perante o Senhor, soltando o cabelo dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais dos ciúmes. Nas mãos do sacerdote estarão as águas amargas e de maldição. O sacerdote a fará jurar, dizendo: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, destas águas amargas e de maldição serás livre. Se, contudo, te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem que não o teu marido se deitou contigo, o sacerdote fará aqui a mulher prestar um juramento sobre pena de maldição, dizendo à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar a barriga. Esta água de maldição penetre nas tuas entranhas para te fazer inchar a barriga e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Amém significa o quê? Está vendo, viu? Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. Fará a mulher beber a água amarga e de maldição, a fim de que essas águas de maldição penetrem nela, causando-lhe amargura. Da mão da mulher, o sacerdote pegará a oferta de cereais, a moverá perante o Senhor e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará. Depois dará a beber a água à mulher. Ao fazê-la beber a água, será que,
se ela se tornou imunda, enganando a seu marido, a água de maldição penetrará nela para amargura, a sua barriga se inchará, a sua coxa decairá, aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Se ao contrário, a mulher não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e dará à luz a filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher se desviar e se tornar imunda, enquanto sob o poder de seu marido. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, o sacerdote apresente a mulher perante o Senhor e nela execute toda esta lei. O homem será isento de culpa, porém a mulher levará a sua iniquidade. Amém? Quem entendeu mais ou menos essa segunda parte, irmão, que vai falar da mulher adúltera? O que vocês me dizem desse texto? Que em resumo é pegar cinzas, misturar com água amarga, dar a mulher para beber, e se a mulher tiver adulterado, aquela água amarga ia causar um dano terrível naquela mulher, que a coxa dela ia cair e o ventre dela ia secar, nunca mais ela ia dar luz. O que vocês acham disso? Parece o quê? Hein? Isso aí, eu queria que vocês falassem qualquer palavra, não tinha pensado. Veneno, maldição, está aqui a palavra maldição na verdade. E não parece muito aqueles filmes que a gente vê de bruxa? Estou falando sério, quer dizer, é para vocês entenderem, porque esse é um ponto obscuro do livro de Números. Isso de fato é tudo aquilo que o irmão falou, é um veneno, é algo que ali ia beber, ia causar mal. Agora, como pode Deus orientar a fazer uma coisa dessa? É isso que eu queria despertar em vocês, tá? Porque são pontos que a gente precisa aprender, principalmente você que quer aprender da Bíblia, quer crescer, você que quer entender o que está escrito aqui, e não se contenta só simplesmente em ir para a igreja, né? Aqueles irmãos que dão aula na escola bíblica dominical, aqueles que pretendem dar, isso é muito importante para nós. Eu vou chegar lá, mas na verdade nós vamos começar do versículo 1, porque esse é o nosso propósito, tá bom? Vamos então dar uma rápida entendida. Deus ordenou as tribos ao redor do tabernáculo. Isso você vai encontrar nos capítulos anteriores, tá bom? Que Deus pôs em ordem, numerou as tribos de Israel, depois ele pôs em ordem, ordenou ali, eu quis dizer que pôs em ordem, na verdade, né? Eu só coloquei assim para diminuir o espaço para a letra ficar maior. Então Deus pôs em ordem as tribos ao redor do tabernáculo, no capítulo 2. Depois no capítulo 3, o Senhor separou a tribo de Levi para conduzir o culto, capítulo 3 e 4, Deus deu os deveres para o povo de Levi, escolhendo eles. Mas agora, no capítulo 5, Deus vai passar, ou melhor, já deixou para nós escrito, Deus passa a cuidar da santidade do povo que deveria prestar culto a Ele. Veja que Deus começou lá em cima, ordenando o povo em volta do tabernáculo, colocando na ordem, e depois a gente sabe que ficava um grupo ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, e o tabernáculo no meio. Depois Deus vai no capítulo 3 e 4, chama a tribo de Levi para poder cuidar do culto, e agora no capítulo 5, ele deixa de lado a tribo de Levi, e ele passa a cuidar então da santidade do povo que deveria prestar culto a ele. Queridos, agora ele vai tratar diretamente, já começa dizendo: tira do meio do povo todo leproso, todo homem que tem fluxo. E depois ele vai tratar de um outro pecado, que é, que nome você daria para o pecado de uma mulher que casada que se deitou com outro homem? Isso, essa é a palavra, por isso que eu quero te despertar atenção. Então Deus aqui vai tratar, manda tirar do meio do povo dele o homem leproso, manda tirar do meio do povo dele o homem que tem fluxo de sangue, e depois, aliás, esqueci de um detalhe, que dentro desses 10 primeiros versículos, trata também o Senhor, no versículo 5 para baixo, do homem ou da pessoa que prejudica outra. Ele trata isso, e por fim ele vai falar, mulher adúltera também não pode prestar culto ao Senhor, e ele vai tratar então deste pecado, tá bom? Ou seja, já está Deus agora tratando do povo em geral, como o povo em geral deve cultuar a ele. Ele está preparando o culto para ele, Deus está preparando o culto, Deus está instituindo aqui o culto, essa é a verdade, oficializando, Deus está dando forma de culto para ele.
hoje a nossa igreja é bombardeada, e todas as igrejas são bombardeadas, a deixar entrar dentro do culto várias coisas, e a gente precisa focar de fato naquilo que é essencial. O que importa, o que Deus quer que seja oferecido a Ele? Aqui os irmãos que estão estudando a Bíblia, estão notando que é aqui que Deus está instituindo um culto oficial a Ele, oficializando um culto congregacional. A gente via Abraão adorando a Deus sozinho, a gente viu Isaac, a gente via Jacó, a gente viu os homens adorando, desde lá de Gênesis, a gente encontrava homens adorando a Deus. Agora aqui Deus está instituindo um culto oficial, e está explicando como deve ser, tá bom? Então a gente vê e vai ver isso agora no capítulo 5, ou melhor, a partir do capítulo 5, né? A princípio, então, Deus manda excluir, eu pus entre aspas, do arraial o leproso, o imundo e aquele que prejudicasse a outrem. E isto mostra o cuidado de Deus em manter sua obra pura, o que prevalece até os dias de hoje. Quem puder ler alto 1 Coríntios 5,13, eu vou agradecer. Ou seja, queridos, enquanto você quer encontrar, depois levanta a mão que você vai ler. Ou seja, o Senhor agora manda excluir o leproso, o imundo e aquela pessoa que prejudicasse alguém, mostrando, irmãos, que o Senhor, Ele quer manter pura a sua obra. Ele não aceita o leproso, Ele não aceita o imundo, Ele não aceita a pessoa que prejudica a outro. Quem pode ler para nós 1 Coríntios? Pode ler, fazendo um favor, irmã. Está vendo? Existe uma coisa que é permitir que o iníquo, o imundo, o pecador que insiste em viver no pecado, viva no meio do povo de Deus. Tá? Há quem diga que igreja não pode excluir ninguém. Não é? Quem já ouviu dizer isso? Ah, pastor, não concordo com exclusão na igreja. Bem, se a gente conhecer a Bíblia, você vai ver que se tem uma pessoa que exclui, ela é Deus. Só que Deus, quando exclui alguém, na verdade aconteceu algo antes. Quando Deus exclui alguém, o que aconteceu com aquela pessoa? Ela mesma se excluiu. Vocês notaram? Semana passada nós falamos que Deus não chamou Levi por acaso. A tribo de Levi. Nós mostramos para você que Levi foi chamado por quê? Quem lembra? A tribo de Levi foi chamada por quê? Quem lembra? Quem estava aqui semana passada? Quem lembra por que ela foi chamada, a tribo de Levi foi chamada? Escolhida. Hein? Pode. Isso, o Davi prestou atenção. E lembra, talvez você tenha prestado também, mas talvez você não tenha uma memória tão privilegiada igual a do Davi. Mas eu gostaria que você tivesse, porque isso vale a pena para você seguir para a vida inteira. O Davi lembrou que na semana passada nós dissemos que Deus não escolhe ninguém por acaso. Deus não vai olhar lá de cima e vai olhar o Cláudio e vai falar, eu vou escolher o Cláudio. Não, Deus não trabalha assim. Com Deus você faz algo e Ele toma uma atitude com relação àquilo. Você faz algo de ruim, Deus te detona. Você faz algo de bom, Ele te retribui. Chama-se a lei da semeadura e da colheita. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colherá. O que semeia na carne, da carne ele colhe a corrupção. O que semeia do Espírito ele colhe a vida eterna. Olha, existe uma lei em Deus, que eu já falei para vocês. Deus só trabalha na base da recompensa. Foi assim de Gênesis a Apocalipse, será a vida toda. Tá bom? Deus é seletivo, esta é a palavra, presta atenção nisso, Deus é seletivo, tá? Se você tomar decisões certas na vida, o Senhor vai te dar fruto daquelas decisões, mas se você tomar decisões erradas, Deus não vai mudar a semente que você plantou, Ele vai te dar frutos dela, amém, queridos? Amém? Essa é a lei da liberdade, este é o livre-arbítrio, é a liberdade de escolher, sabendo que Deus vai nos retribuir. Então, querido, o Davi lembrou bem, na semana passada nós dissemos que Deus escolheu a tribo de Levi por uma razão única.
quando Moisés descia com as tábuas da lei, e que lá embaixo ficou o povo de Israel, aos cuidados de Arão, a Bíblia diz que o povo seduziu Arão, tentou Arão, até que Arão fez um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu e viu que o povo todo estava desenfreado e já pecando, Moisés ficou muito bravo e disse assim: vem para cá, ou seja, passa para o lado de cá, para o meu lado, quem é do Senhor? E diz a Bíblia que só uma tribo pulou para lá, a tribo de Levi. Tá? Aí, logo em seguida, Deus já começa a dar as bênçãos, porque Levi fez isso, isso e isso. Levi agora é meu e vai me servir. Então, querido, é para você não ficar com um grilo na cabeça. Por que Deus escolheu Levi e rejeitou o outro? Ah, mas a resposta que a gente tem é porque Deus é Deus, Ele faz o que quer. Não, não é só que Deus é Deus, Ele faz o que quer. Eu queria que você lesse mais a Bíblia e entendesse. Deus é Deus, Ele faz o que quer. Mas Ele escolheu este princípio. O que diz a palavra? Que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós o podemos achar. A Bíblia fala para fugir de todo o mal, para não dar lugar ao diabo. Então Deus está dando um punhado de regra para nós, que Ele quer nos recompensar a partir do momento que a gente age em cima disso. E você quer um texto melhor para te dizer que Deus, irmãos, Ele trabalha nessa base de você faz e Ele recompensa? Dá uma lidinha depois em Deuteronômio 28, você vai ver, Deuteronômio 28 é o texto mais claro que diz que o Senhor tem um punhado de bênçãos para te dar, mas existe uma palavra: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e cuidares de cumprir todos os teus mandamentos, os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. É condicional. Deus não dá nada de graça. Nem a salvação é de graça. Sabia? Tem gente que confunde salvação pela graça por salvação de graça. Vou te dizer uma coisa: a salvação é pela graça porque você não paga por ela. Mas Deus vai salvar todo mundo? Qual a condição para ser salvo que o mesmo texto diz? Tem que crer. Então ela é condicional. Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, se você crê que Ele é o Filho de Deus, você é salvo. João 3,16, irmão, é o texto mais claro que existe, que a gente decora na escola bíblica dominical. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que... Não ouvi, entendeu? Para todo aquele que... Então, querido, é de graça. Você pode cruzar o braço assim, que não tem nada, não precisa fazer nada. Precisa, se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Existe uma condição. E eu vou dizer para você, essa condição é a pior de todas. Melhor seria se Deus falasse que a salvação custa tanto. Era mais fácil do que você crer. É mais fácil do que eu crer. Porque o crer envolve muita coisa. O crer envolve vigiar para o inimigo não roubar a salvação. O crer envolve eu vigiar minha língua para que com ela eu não perca a minha salvação. O crer envolve eu ser batizado, porque a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. O crer envolve o meu marido, minha esposa, meu filho e minha filha me ver um novo homem. O crer envolve tudo isso. E se eu tivesse que pagar R$1.000 em suaves prestações de R$1 ao longo da minha vida, seria muito mais tranquilo. Você não paga prestações? Então, querido, pensa que é de graça, porque na verdade ela não me custa, dinheiro não compra, mas ela tem. Deus espera que você faça algo para ser salvo, e não apenas espere que Ele, num passe de mágica, vai te conduzir à salvação. Então, querido, eu quero que você entenda que o Senhor mandar excluir do meio do arraial o leproso, o imundo, e também aquele que prejudicasse a outro, mostra o cuidado de Deus para com a sua obra, para que ela seja pura. O que também prevalece nos dias de hoje, que a irmã leu para nós, 1 Coríntios 5,13, que vai dizer que é para tirar o iníquo do meio da igreja, do meio do povo santo. Então as igrejas hoje adotam um sistema de exclusão? Sim. Sabe quando é que uma pessoa é excluída, como eu disse? É quando ela já se excluiu do corpo de Cristo.
Você sabe, irmãos, que o Salmo 1 é um salmo que mostra como o coração de Deus funciona. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Vai falando, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado o homem santo. E depois ele vai falar do ímpio. Que o ímpio não são assim. E vai separando. Então, querido, existe uma separação no coração de Deus entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é santo e o que é profano, entre o que é limpo e entre o que é sujo. E a gente insiste em não admitir que existe esta separação. Você notou isso? Que a gente insiste? Insiste em dizer que não tem nada a ver. Tem a ver, querida. Aquele que um dia aceitou a Cristo, ele precisa purificar-se mais a cada dia. Aquela pessoa que um dia se posicionou, eu quero servir a Deus, ela tem que, ainda que gradativamente, pouco a pouco, dia a dia, abandonar as práticas pecaminosas. Porque uma coisa é ter uma igreja cheia de gente que não está nem aí para Deus, e outra é você ir para o céu. Amém, igreja? Você está entendendo? Uma coisa é a gente ter uma igreja empelotada de gente, outra é você ir para o céu. E a missão da igreja, doe a quem doer, é preparar você, me preparar para, se eu bater as botas hoje, eu passar direto para a glória. Você sabe o que é bater as botas, não sabe? Espero que sim, porque no meu tempo a gente falava assim, não é? Então, esta é a finalidade de se pregar o evangelho. É o que Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, querido, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho não é poder de Deus para dar dinheiro. O evangelho não é poder de Deus para dar emprego. O evangelho não é poder de Deus para dar saúde física. O evangelho não é poder de Deus para dar casamento, para dar isso, para dar aquilo. O evangelho é o poder de Deus para salvação. Primeiro do inferno, para te salvar do inferno. Agora, as outras coisas, eu louvo a Deus por aquele texto que diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, o primeiro foco do evangelho é te garantir a vida eterna. Depois Deus manda sim, dentro da salvação. Implica a salvação financeira? Sim. Implica financeira, a salvação das doenças? Sim. Tudo isso vem no pacote chamado salvação. Mas eu queria que você se observasse nessa hora e visse: tua alma está selada para a vida eterna, que é o que importa. Lembra aquela pregação recente de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes, irmão, nós temos uma igreja próspera, com muitos carros, muitas motos, gente com seus apartamentos, suas casas, com bons empregos, gente estudando e adquirindo bons diplomas. Às vezes a gente tem uma igreja muito boa externamente, mas será que internamente, será que os corações estão indo para o céu, ou nós só estamos adquirindo bens? Houve um tempo que a gente tinha muito temor, quando alguém ia falar de alguém, isso aí. Não, querido, agora acabou. A gente entra na viagem, entra na conversa e vai em frente. A gente até acredita no que se dizem. Eu quero que você preste atenção: quando o Senhor mandou excluir do arraial o leproso, o imundo, aquele que prejudicasse alguém, eu não quero que você entenda que isto para nós hoje seria a lepra, doença física, e a imundície, que talvez você considere ela só externa. Eu estou falando dos valores internos que Deus exige de cada um de nós. O culto domingo falou muito sobre isso. Sobre o que é misericórdia eu quero e não sacrifício. E que nós precisamos ser uma igreja que tenha misericórdia. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do próximo, tem misericórdia. É preciso ter misericórdia. Tá? O diabo sabe como laçar a sua vida, e tem muitas vidas que já foram laçadas, porque suas mentes vivem pecando, seus corações vivem pecando. A santidade é algo que hoje não é mais interno, é algo externo. É sobre o que nós falamos domingo. Domingo eu disse: fazer cara de santo, meu irmão, não te faz mais santo. E hoje a gente aprendeu a fazer cara de santo, não é assim? A gente veste de santo e anda como santo, mas e o coração? Então eu preciso que você entenda isso, tá? Isso é sério.
quando Deus mandou excluir do arraial o leproso, o imundo e o que prejudicasse, Deus estava dizendo algo para nós, Deus estava dizendo, eu não quero no meio do meu povo que me adora, aquele que é imundo, aquele que vive na prática do pecado, que insiste em viver na prática do pecado. Pois Deus mandou excluir essas pessoas, e nós devemos observar que Deus, quando excluía alguém, a pessoa já tinha se excluído, essa é a verdade, tá? Em seguida, verso 11 ao 31, Deus vai dar regras. No caso do marido acusar a mulher de infidelidade, é notório que tudo isto servia para se evitar um divórcio por causas fúteis, uma vez que nós sabemos que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16 diz, eu, Senhor, odeio o divórcio. Deus odeia o divórcio. E quando os versículos de 11 até o último versículo 31 vai tratar do caso do marido que desconfia que a mulher adulterou, a mulher dele está traindo ele, então aí Deus vai dar diretrizes mostrando que não era assim que funcionava. Se o marido desconfiasse que a mulher dele o traiu, ele tinha que cumprir essas regras que nós vimos aqui. E se por acaso ele tivesse prova, era diferente, que alguém ia depor contra ela. Mas aqui está dizendo, mesmo no caso do homem só desconfiar. Já ouviu falar de uma mulher ciumenta e de um homem ciumento, que imagina que o outro está traindo? Existe isso. Então aqui também seria aplicada a mesma regra, a mesma lei nesse caso, tá? Então veja bem, agora que eu entro naquilo que eu disse, por mais estranho que pareçam as instruções de Deus nesses casos, que nós vimos ali, do versículo 11 ao 31, Deus já havia advertido que a penalidade para o adultério seria a morte do homem e da mulher que fosse infiel. Quem puder, abra lá em Levíticos 20, e você vai ver, Levítico 20, versículo 10, diz assim, se um homem cometer adultério com a mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. Então quando você vê Deus criando aquela situação no capítulo 5, de julgar o caso de um adultério, mandando a mulher beber aquela mistura amarga, e aquela mistura ia causar um mal naquela mulher, que ela ia ficar doente, todo mundo ia ver que ela era uma mulher amaldiçoada, a gente pode assustar quando vê Deus fazendo aquilo que eu disse para vocês, que parece aqueles filmes de bruxa, né, que a gente via, que num panelão jogava sapo, jogava cinza, jogava não sei o quê, e aí dava a pessoa para beber, e aí acontecia mal. Aqui é mais ou menos parecido, mistura a cinza do santuário, mais isso, mais aquilo, e dá para a mulher beber. A mulher tinha que mandar aquilo na boca. Agora imagina, se você, mulher, estivesse numa época daquela, e o seu marido desconfiasse de você. Aí chegava até mim, por exemplo, o sacerdote, e ele falava, eu estou desconfiado que a minha mulher está me traindo. Aí eu chegava perto dela, ô irmã, você traiu o seu marido? Não, eu não traí não, é coisa da cabeça dele. Ah, então tá. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar para o teste da bebida amarga. Pai, eu quero que você imagine você lá, irmã. Então nós vamos para o teste da bebida amarga. Tem os cereais, tem a oferta que ela devia dar e tal. Aí ele pega, faz aquela mistura, igualzinho lá do filme que você vê, aquela mistura amarga. E depois ele pega e começa a proferir essas palavras sobre ela, né? O sacerdote vai fazer ela jurar, dizendo, olha, se ninguém contigo se deitou, e a mulher com o copo na mão, do trem amargo, presta atenção. A mulher com trem amargo para beber. Se ninguém se deitou contigo, e se você não se apartou do seu marido pela imundícia. E isso eu quero dizer uma coisa, querida. Estava presente os sacerdotes, os levitas, é claro, a congregação. E ele diz, olha mulher, oi irmã, se ninguém contigo se deitou, se não te apartar do teu marido pela imundícia dessas águas amargas e de maldição, serás livre. Mulher, irmã, mas se contudo você se apartou do seu marido e te contaminaste, e algum homem que não teu marido se deitou contigo, está vendo? A Bíblia diz no versículo 21, aqui o sacerdote então fará a mulher prestar um juramento sobre pena de maldição, dizendo à mulher, o Senhor, olha bem, ele ia dizer para a mulher, irmã, o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor decair a coxa e inchar a barriga. Verso 22, esta água de maldição penetre nas tuas entranhas para te fazer inchar a barriga e te fazer descair a coxa. A essas alturas, como você estaria, irmã? Com tanta palavra assim. Eu pedi de você, irmã, para imaginar que você estivesse lá. Só que você viajou na maionese e não está imaginando, né? E eu estou fazendo a cena do sacerdote, então deixa eu continuar. Está vendo?
Então a mulher vai ter que dizer: amém, sim seja, pastor. Se eu tiver adulterado mesmo, eu vou beber isso, eu vou ficar com a coxa caída, e meu ventre nunca mais vai produzir filho, e eu vou ser maldição. Olha, querido, como é que a coisa funciona aqui dentro desse texto. E o verso 24 diz assim, que ele fará a mulher beber a água amarga e de maldição, a fim de que essas águas de maldição penetrem, causando-lhe amargura. Da mão da mulher o sacerdote pegará a oferta de cereais e a moverá perante o Senhor e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de cereais, da oferta comemorativa, e sobre o altar queimará. Depois dará de beber água à mulher. E o verso 27. Ao fazê-la beber a água, será que, se ela se tornou imunda enganando seu marido, a água de maldição penetrará nela para amargura. A sua barriga vai se inchar, a sua coxa vai cair, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Pensa, querido, no que é que está determinado aqui. Era uma coisa pública, o camarada trazia a mulher e o sacerdote ia julgar, e com muita fé em Deus ia dar para ela beber aquele líquido. E o verso que eu acabei de ler para você, que diz para nós que se ela tivesse feito alguma coisa, verso 27, se ela tivesse feito algo, ela ia beber o trem e ia ficar mal para ela. Agora eu pergunto para você, como ficaria o coração de uma mulher ao beber aquela mistura? Levítico 20:10 teria que ser morta ali, está escrito ali para você ler, ó. O pastor está ligado. É prova de fogo, é isso aí, mãe Yolanda. É prova de fogo. Claro. Está escrito ali, ó. Está no slide só para você ver. A mulher no Levítico 20:10 deveria ser morta, ela e o homem que adulteraram. Foi pego adultério. Aí aqui Deus vai instituir essas regras para a mulher que o marido desconfia que ela adulterou e não teve prova. O tempo todo está falando aqui, olha, oferta de ciúme, oferta de cereais, oferta de ciúme. Não poderia sequer colocar nela o azeite da unção, porque era oferta de ciúmes. Então é o marido que desconfia que a mulher adulterou. Que alguém disse, por exemplo, sua mulher adulterou. Ninguém mais quer dar a prova, não tem. A prova era Deus, a prova era aqui. Então você vai beber água amarga, e se você tiver mentido, é aí que está a questão, o X da questão. Hoje as pessoas enrolam a gente, enrolam o pastor, enrolam a igreja, e não fez, e a gente vai empurrando pela barriga, até que Deus lá na frente dá água amarga para o camarada beber, ou para ela beber, aí tudo fica claro. A água amarga existe hoje da mesma maneira, é por isso que eu tomei um tempo para te dizer, que você tem que ser santo no teu interior. Tem muita gente que está brincando e não sabe que está bebendo água amarga. Mais cedo ou mais tarde, tua coxa vai descair, e o teu ventre vai se dar. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai julgar a tua causa, a minha causa, a nossa causa, a causa da igreja. É onde eu estou dizendo para vocês ali, que adianta a gente ter uma igreja cheia de muitas mil pessoas, mas nós não estivermos indo para o céu. Amém, igreja? Amém? Pastor Marci pegou bem. Aquilo era proteção para a mulher que estava sendo acusada infielmente. Agora, se ela fosse uma bandida mentirosa, todo mundo ia ver na hora, porque Deus fez assim. Lembra Ananias e Safira no Novo Testamento? Foi na hora, mas Deus não age sempre assim. Essa é a questão. Então, querido, esse texto vai tratar de quando o marido não tem uma prova contra ela. Olha bem o verso 12 e 13. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, olha, quando a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que outro homem se tenha deitado com ela, sem o conhecimento de seu marido, e o fato for oculto aos olhos do próprio marido, por ela se ter contaminada em segredo, e não haver quem deponha contra ela, por não ter sido surpreendida em flagrante, está vendo? É a mulher que está mentindo, está enganando, e a maioria, é o caso que acontece dentro da igreja, a maioria de nós, irmãos, está mentindo, está enganando Deus e não foi pego em flagrante. Por isso que eu estou trazendo isso para a gente conversar. Aí diz o 14, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, pelo que ela
pelo que ela não se tenha, mesmo que ela não, aí tá vendo, ó, mesmo que, veja o 14 aí, eu quero que você leia o 14 comigo, viu? Leia o 14, que está falando da mulher no 13, que fez a coisa escondida, e o 14 vai falar da mulher que não fez, olha bem. E o 14 aí, lê para mim, aí na sua Bíblia. E o espírito de ciúmes viesse sobre ele, e de sua mulher tivesse ciúmes por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tivesse ciúmes, mesmo que ela não se tenha contaminado. Está vendo? É o caso da mulher que mente e engana, e o caso da mulher que está sendo acusada injustamente, o homem teve ciúme dela. Vocês não sabem, querido, o tanto de casamento que é desfeito por causa de ciúme, e às vezes ciúme irreal, coisa que a mulher nunca fez, que o homem nunca fez. Mas tem os casos ocultos, os casos escondidos. E eu estou tratando com você dos casos ocultos escondidos, porque o versículo 6 e 7 vai falar da pessoa que causa mal para o outro. E hoje existe um espírito de causar mal para o outro muito grande. Por quê? Porque as pessoas estão falando demais. Os crentes estão falando demais. A gente precisa morder mais na língua. Você sabia que a gente precisa morder mais na língua? A gente fala demais. Se chega um irmão lá na tua casa e começa, você não sabe o que está acontecendo, você vai e entra na conversa. Irmão, nós precisamos ser mais puros, mais santos. Começou a falar, você está sabendo, vamos orar? Você está sabendo, vamos orar? Querido, nós não estamos sendo puros igual deveria ser. Você sabe que hoje eu orei a Deus, Deus, eu quero voltar àquele tempo em que a gente falava menos da vida dos outros. A gente fala muito da vida dos outros, sabia? Suicidou um pastor, os irmãos viram, não foi? 2 na verdade. Veja, presta atenção, querido. É de outro, Eu quero dizer para vocês uma coisa, o que tem de crente besta, bobo, traçando seus comentários, não abra a tua boca. É isso que eu quero dizer, nós estamos perdendo a pureza. Porque a gente está comentando muita besteira. O Cláudio mandou para mim, né, Cláudio? Uma postagem. Eu já sabia, porque no grupo dos pastores eles mandaram. Vamos orar pelos pastores. Porque uma das causas de suicídio e de depressão entre pastor é que pastor não tem amigo. É que todo mundo fala mal de pastor. E você sabe que fala. Nossa, Deus do céu, querido. A gente pega muito no pé do pastor. Vai chegar um dia que as igrejas não terão pastores. Vou dizer por quê. Porque pastor você detona pastor demais da conta. Está vendo que o pastor Marci aposentou, né, pastor Marci? O pastor Marci aposentou. Que ele vai chegar num ponto que ninguém vai querer ser pastor. Porque você só faz tudo errado. Nossa, Deus do céu. Então, sabe lá, um pastor postou uma postagem grande, pastor não tem amigo, pastor é cobrado demais, pastor tem os piores salários, o pastor, ele é cobrado se ele corta o cabelo, se ele não corta, se ele corta a barba, se ele não corta a barba, se ele usa isso, se ele não usa aquilo. A família do pastor tem que ser mais perfeita do que Jesus, porque se desviar um tiquinho para um lado, já não pode ser pastor. Então, querido, a gente é detonado, é derrubado, é arrebentado nas reuniões de almoço, nas visitas que pessoas fazem, dormindo, elas detonam, elas mandam pelo WhatsApp, elas mandam pelo Facebook, elas telefonam, elas não dormem, detonando a gente. E ninguém aguenta ser cobrado desse jeito. E tem muita gente falando do que o pastor suicidou. É por isso? Porque faltou fé? Que ele suicidou porque ele pregava salvação e agora ele foi para o inferno? Gente, vamos ser santos, vamos calar a boca. Olha, ora por mim, que sou teu pastor. Ora pelo pastor Moacir. Ora pelo pastor que você conhece. Para de falar besteira, porque só tem uma pessoa que pode julgar. E essa pessoa não sou eu e nem você. Pode ser que do teu lado tenha alguém que já pensou em suicidar também, e você está ajudando quem? Eu que ajudo as pessoas com suicídio, com tentativa de suicídio, e eu sei que o trem é sério. Eu só estou te falando isso porque eu peguei o caso do suicídio recente agora, porque eu sei que vocês falam do pastor chapelão, eu sei que vocês falam do pastor que veste saco, eu sei que vocês falam do pastor, quem mais? Eu sei que mete o pau. A igreja precisa ser mais santa e parar de falar mal dos outros, falar bem. Fala bem.
Fala bem do teu colega de trabalho, da tua colega de trabalho. Olha para aquela colega de trabalho lá e descobre alguma coisa boa nela. Olha ela o dia inteiro. Tem que ter alguma coisa boa nessa bandida. Eu vou descobrir. Tem que ter algo bom nesse colega meu. Eu vou descobrir. Tem que ter algo. No dia que você descobrir, foca naquilo, pega uma lente de aumento, aumenta e começa a divulgar. Noma fulano tem uns dentes bonitos. Nossa, mas aquela colega minha, ela tem uma voz bonita. Aquela pessoa é boa. Eu descobri algo bom. Querido, sabe por que eu estou dispensando Deus manda te dizer isso? Porque o papel do diabo é roubar, matar e destruir. E tem muito crente fazendo o papel do diabo melhor do que o diabo. O diabo deve olhar e falar, nossa, mas com quem que eles aprenderam? Eu tenho certeza que o diabo deve olhar lá do abismo e ver muito crente desta igreja e das outras igrejas e deve ficar pasmado e deve olhar para, oh Deus, quem ensinou eles? Você já se deu conta, querido, do quanto você talvez tenha feito o papel do diabo, destruindo a minha vida, destruindo a vida de alguém, com seus comentários? Para! Em nome de Jesus. Isso é satânico, isso é diabólico. Por isso que a gente ora e não acontece mais nada. A gente não ganha alma, a gente joga a alma para o inferno com as nossas atitudes. As nossas postagens no Facebook, sei lá onde. O diabo está cirandando, querido. E a bebida amarga, você está bebendo ela vai tentar nas tuas entranhas e o mentiroso vai aparecer, o caso que nós lemos aqui, vai aparecer e vai aparecer torto, arrebentado. Pastor, você está bravo, você está me julgando. Não, eu estou trazendo o ensino de número 5 e trazendo ela para a tua realidade. Não fica oculto, era o propósito disso aqui, tá querido? Era a purificação da igreja, o pastor Maci lembrou bem. E para a proteção daquele que é santo, daquele que é justo. Não, eu não adulterei, mas meu marido está desconfiando de mim. Me dá essa água aí, deixa eu beber, que eu tenho a consciência livre. O meu Deus viu que eu não adulterei. Manda a água para o bucho e deve que todo mundo ficava assim, ó, esperando. Ela vai entortar toda, ó, ela vai se danar. E eu acho que quando ela bebia e esperava um pouquinho, não tinha relógio na época, né, mas eles olhavam, e era uma vergonha generalizada. Me perdoa, meu amor. Eu desconfiei de você à toa. E agora, minha amor? Talvez se fosse você, mulher. Agora, vamos lá no cartório para divorciar. Você pensou mal de mim, seu bandido? Talvez fosse assim hoje. Mas naquela época era para limpeza, para pureza, para a congregação ver que ela é mulher santa, que a mulher não adulterou, levantaram falso contra ela. Ela ia andar de cabeça erguida. Aquela que ia andar de cabeça baixa, envergonhada, agora ia andar de cabeça erguida, porque o Senhor julgou sua causa. Tá bom, querido? Está entendendo? Esse era o propósito de toda essa coisa que é estranha quando nós lemos, tá? Agora, um detalhe que nós devemos observar, que o sacerdote era a única pessoa capaz de resolver essa questão, o qual fazia com que ela jurasse sua inocência e bebesse a mistura amarga, como nós dizemos, a qual lhe causaria danos se estivesse mentindo. Se ela estivesse mentindo, ela estava roubada. Se ela não estivesse mentindo, tranquilo para beber tudo que estivesse falando dela. É isso que me faz dormir tranquilo na minha casa, é isso que não me dá depressão, quando eu sei que as pessoas estão falando de mim, e falando muito, inventando muito, e eu estou tranquilo, sabe o quê? Pode me dar água amarga, Senhor, e eu bebo dela. Então está mandando água para o bucho, porque eu tenho a consciência, é isso que aconteceria, né? No caso, se ela, a qual lhe causaria dano se ela estivesse mentindo, mas se ela estivesse sendo sincera, os versículos seguintes vão dizer para nós, né? Verso 28, se ao contrário, a mulher não se tivesse contaminado, mas estivesse limpa, então será livre e ela conceberá. Ela vai beber, não vai causar dano nenhum e ela vai continuar engravidando, normal. É o que o irmão falou que era veneno, e era um veneno sim. Aquilo entraria no estômago dela como um veneno que ia impedir que ela desse à luz, tivesse filhos. E o verso 28 vai dizer que se ela não tivesse contaminado, ela podia beber que não ia causar dano algum. Agora imagina, um remédio que era veneno, você põe ele na boca, eu acho que a pessoa ia confessar o pecado antes, não ia? Na hora que o sacerdote chegasse, manda ver, se você tiver pecado, tiver mentindo para o seu marido, você vai beber, você tem veneno, nunca mais você vai ter filho. Ela ia tremer toda, talvez nem ia beber. Agora, outro detalhe era a fé em Deus. Você manda ver o veneno, você bebe o veneno e esse veneno não vai causar dano algum. Lembra o que diz Marcos? Todos aqueles que creem expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beber algum veneno, não vai lhe causar dano algum. Isto
É o que eu estou propondo para você, só que no reino espiritual. Tem muita gente, querido, bebendo veneno por aí, porque está brincando com a vida, brincando com a vida dos outros, brincando um com o outro, detonando, difamando e julgando por que fulano está vivendo de tal maneira. Não julgueis para que não sejais julgados. Amém? Sim, a irmã está perguntando por que falou só com a mulher e não falou com o homem. É bem verdade que a gente sabe que nós estamos dentro de uma cultura machista. Tá? Você sabe disso muito bem. A cultura de Israel, principalmente essa cultura desses tempos bíblicos, ela era muito machista, tá? E isso apresenta o caso do homem ter ciúme da mulher, porque, eu não sei se vocês notaram, dentro da poligamia, existe um detalhezinho na poligamia, não sei se vocês sabem disso. Na poligamia, quem é que pode ter muitos parceiros? E a mulher? A mulher não. Então, dentro da poligamia que existia dentro do conceito do Velho Testamento, sempre foi assim. Um homem pode ter mais de uma mulher, mas a mulher só podia ter um homem. Então, esse conceito de se deitar com outro homem, claro que se tornaria errado. Mas agora, o homem se deitar com outra mulher, dentro da poligamia, infelizmente ou felizmente, dentro da nossa cabeça não entra, eu sei que na sua não vai entrar, mas era isso que acontecia. Então, se essa lei fosse aplicável ao homem, certamente o homem não poderia ter mais de uma mulher. E vocês sabem que Deus, irmãos, permitia. Amém, igreja? Amém? Vocês estão entendendo? Não estou mudando a Bíblia, não. Deus permitia a poligamia. Depois Deus vai tratar de não permitir. Tanto que no Novo Testamento, quando vai falar do diácono, diz que o diácono, o bispo, ele tem que ser o quê mesmo? Esposo de uma só mulher. No Novo Testamento corta, estende mais de uma mulher. Mas no conceito, dentro do Velho Testamento, daquela época, existia a poligamia, Deus permitia que o homem tivesse mais de uma mulher. Tanto que, um bom exemplo é Abraão, Jacó, né? Salomão teve muitas mulheres. Então, querido, a gente sabe que dentro do conceito do Velho Testamento, um homem podia ter mais de uma mulher, mas já uma mulher não podia ter mais de um homem. E os países onde existe a poligamia, até hoje são assim. O homem pode ter muitas mulheres, mas só um minutinho, viu? E a mulher não pode ter nem mais de um homem. Bem, você está entendendo? Então, irmã, responde para a senhora, não responde? Na verdade, porque a irmã perguntou, pastor, por que aqui trata do pecado se a mulher deitar com outro homem, mas não trata do homem deitar com outra mulher? Então, eu estou trazendo ela para dentro do conceito bíblico da poligamia, que existia no Velho Testamento, e eu mostrei exemplos de homens que tiveram mais de uma mulher, e estou dizendo também que é uma cultura machista, e na verdade a mulher tinha esse tratamento, né? Infelizmente era assim, hoje para nós é pesado entender isso. Naquela época, irmãs, vocês mulheres, se vivessem lá, vocês iam ficar tranquilas sabendo que o teu marido era esposo de mais de uma mulher. E na verdade existia nisso também até um fator assim de bênção de Deus. Muitos filhos de várias mulheres, coisa que na nossa cabeça não entra de forma alguma. Porque nós estamos dentro de uma cultura do Novo Testamento em que isso foi banido. E você sabe muito bem também que a poligamia nem sempre foi uma situação muito boa. Lembra Jacó com as suas mulheres? Que briga. Ah, hoje minha marido vai ficar com a amiga. Ah, não, hoje é com ela. Ah, eu comprei o direito de ficar com você hoje. Coisa estranha, aí briga. Aí nasce um filho, uma mulher rejeita, a outra já... É uma confusão. Então não pensa que é uma coisa que sempre foi muito pacífica. Deus permitia. Você não vai encontrar Deus em momento algum mandando o camarada ter toneladas de mulher. Tá? Ele era uma permissão de Deus. Mas isso responde, tá, irmã, também a minha curiosidade, que eu tive essa curiosidade. Por que a mulher? Mas se a irmã notar bem, tá? Ali em Levítico 20, versículo 10, no caso de duas pessoas serem pegas em adultério, elas deveriam morrer, e o homem e uma mulher. Adultério é diferente de poligamia. Poligamia era um homem ter 2, 3, 4, 5, 6, 10 esposas, para que ele coabitasse com elas. Aí se constitui adultério, por exemplo, se o homem tivesse 6 mulheres, mas ele arrumasse uma outra que não era dele. Aí constituiu-se adultério. É diferente, era uma permissão de Deus, irmão, para que tivesse várias mulheres, tá? Coisa que a gente sabe que foi uma provisão de Deus muito boa não acontecer mais, tá? Bem, para nós concluirmos, aqui dentro desse texto todo que nós lemos, nessa parte final do versículo 11 e 2,
nós encontramos duas alegorias, duas figuras que eu quero que você entenda. Uma com relação à palavra de Deus e a outra com relação ao pecado. Essa parte que a mulher, se ela tiver pecado ou um homem tiver inventado que ela pecou, ela ia tomar água amarga. Por que eu notei aqui duas alegorias, duas figuras? A primeira com relação à palavra. Por quê? Porque a descrição das águas amargas tem efeitos semelhantes à convicção dada a nós pela pregação da palavra do Senhor. Veja Apocalipse 10:10, vai dizer para nós, na visão, né? Na visão que Deus deu a João, Apocalipse 10:10, ele diz assim: tomei o livrinho na mão do anjo e comi. Na minha boca o livrinho era doce como mel, mas tendo comido no meu ventre ficou amargo. Ou seja, o livrinho é um simbolismo da palavra de Deus. Quando você come a palavra de Deus, na primeira mordida, a palavra de Deus ela é doce como mel. Mas quando ela entra dentro da tua mente, teu coração, você começa a remoer, ela é amarga. Sabe por que ela é amarga? Porque ela vai te confrontar e vai te mandar tomar vergonha e mudar de vida. É o que a gente hoje não aceita de jeito nenhum. Hoje a gente não aceita uma pregação que manda a gente largar o pecado. A gente quer continuar vivendo do jeito que a gente quer. E a palavra de Deus, em outro texto, diz que ela é como uma espada de dois gumes, que penetra e divide alma, espírito. Espada é um instrumento violento, que corta. A palavra de Deus é como uma espada. A outro texto diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, esmiuça a pedra, que quebra a pedra. E, gente, martelo é um instrumento violento. Quem aqui já deu uma martelada no dedo, ou na mão, ou na canela? Levanta a mão. Você riu de alegria? Você riu e falou, ai, que coisa gostosa, eu quero mais, eu vou bater no outro dedo. Querido, quando diz que a palavra de Deus é como um martelo, quer dizer que ela é um instrumento violento, machuca. E você ainda está pensando o que da Bíblia Sagrada? Então é por isso que uma figura que eu pego, com relação a águas amargas que a mulher bebia, era que é uma descrição que mostra os mesmos efeitos que tem a convicção pela palavra. É amarga. A palavra de Deus ela é amarga, querido. A palavra água doce não serve. A água doce é bom, mas ela tem que fazer a gente mudar. E eu vou ser sincero, eu estou rindo, brincando, fazendo palhaçada, mas é isso que Deus está fazendo com você aqui agora. Você está bebendo veneno o tempo todo. Isso aqui, ó, é veneno para quem quiser viver no pecado. Isso é condenação. Eu vou levantar para você entender. Isso aqui que o pastor Moacir falou ali é bênção pura. Isso aqui, querido, isso aqui é veneno se você insistir em continuar vivendo uma vida de pecado. Mas se você falar assim, eu odeio o pecado, isso aqui é suco. Você vai querer beber disso aqui todo dia, toda hora. Eu bebi isso aqui tudo em 62 dias na minha vida, tanto que eu queria. Falei, eu quero beber desse trem. Eu quero beber essa palavra. Li essa Bíblia toda em 62 dias ou 64, não me lembro. Então, querido, é isso aí. Você está fazendo, você está bebendo veneno. Agora, vai se tornar suco. Se houver no teu coração sinceridade, eu quero Deus, eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero mudar, eu não importo. É suco. Essa é a verdade, tá? Então, querido, olha, essa descrição das águas amargas tem efeito semelhante ao da palavra, que ela é doce ao paladar, mas é amarga no nosso ventre, como diz Apocalipse 10:10. E a segunda figura é os danos causados no corpo da mulher, cujo pecado foi descoberto, assemelham-se aos danos que o pecado causa na vida das pessoas, gerando por fim a morte. Aquela água era amarga, assim como a palavra de Deus ela é amarga quando ela me confronta com o pecado e eu tenho que mudar. E depois, no caso da mulher que queria insistir em viver no pecado, aquelas águas iam causar danos terríveis. E é isso que o pecado causa em nós quando a gente insiste em viver no pecado. Danos terríveis até nos levar à morte. Amém, queridos? Então, com isso eu concluo esse texto lindo, maravilhoso, bonito, que traz um ensinamento um pouco estranho, mas que nós podemos trazer para a nossa vida e notar que Deus está fazendo exatamente isso conosco, tá bom? Concluímos então que a fidelidade na obra de Deus é importante, mas a condição espiritual do povo de Deus que faz a sua obra é mais importante ainda, constituindo-se um imperativo na vida de todo crente. Ou seja, é muito bom você ser fiel na igreja, é muito bom você ser fiel em muita coisa, mas agora, a sua condição espiritual é muito mais importante do que a sua fidelidade aparente. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma? É isso que importa diante de Deus. Isso é mais importante ainda do que você ficar vestindo roupa de crente. Amém? Amém? Não se vista de crente. Revista-se do novo homem e da nova mulher. Não se vista de crente. Revista-se do novo homem e da nova mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Obrigado você que veio. Deus te abençoa, te guarda, te fortaleça e te faça crescer muito mais na graça e no conhecimento do Senhor.